Pode ir? Bom, pessoal, vou complementar a apresentação falando da parte dos aneurismas curtos que causam uma hemorragia subaracnoide espontânea. Bom, eu fiz aqui o sumário sobre os temas que eu vou passar aqui na aula, mais ou menos um minuto para cada, né? Primeiro sobre a identificação, fazendo aqui como se fosse um atendimento no pronto-socorro aqui na urgência, né? Pode passar, por favor. A identificação do HSI, basicamente aquela clínica típica, pode não se apresentar dessa forma, né? Mais de 40% dos casos o paciente pode estar vaso 15, pode estar sem déficit, mas em geral a clínica típica vai ser a pessoa chegar com a pior dor de cabeça da vida. Em geral vai ser um paciente ou idoso ou adulto já caminhando para a terceira idade. Pode apresentar com rigidez de nuca, o típico seria isso, uma rigidez de nuca verdadeira, e com rebaixamento do nível de consciência, e pode ter associação com alguma atividade de maior estresse ou esforço físico, justamente para o aumento de pressão, aumento do risco de ruptura. Bom, sobre essa questão do diagnóstico, a gente em geral vai precisar mesmo da tomografia. Esse é o exame inicial, fazer a tomografia sem contraste, basicamente para tentar identificar uma hemorragia subaracnoide. A janela ideal, e geralmente isso vai ser o comum, né? É um início súbito, bem marcado, a pessoa, por ser uma dor muito intensa, por ser uma clínica geralmente exuberante, a pessoa vai vir para o hospital, você vai estar dentro dessa janela fazendo uma tomografia, você vai identificar esse sangramento. Nas situações que fogem do convencional, uma segunda etapa que poderia ser tentada, quando você acredita fortemente naquela suspeita, né? Tá muito sugestivo, de fato seria prosseguir com a punção lombar, a gente já teve casos que precisou ser feito isso aqui. Se ambos os casos forem negativos, dentro dessa janela inicial, você teve uma tomografia normal, você não identificou sangue, e você teve uma punção lombar que também não veio com alteração hemorrágica ali do líquido, dá para praticamente eliminar essa hipótese, você acreditar que não foi um HSI de fato, que ela pode ter sido outras causas de dor de cabeça, um cefaleia primário, ou mesmo que seja outro tipo de cefaleia secundária, mas não te leva a pensar nessa hipótese. Se passou dessas 2 semanas, teve uma situação muito atípica, né, você poderia ir atrás de um diagnóstico desse através de outros exames complementares vasculares, aí, como angiorressonância, angiotomografia ou ressonância, para poder tentar identificar esse aneurisma. A localização típica vão ser essas regiões de grandes vasos, né, a fossa interpedicular, fossa supracelular, fossa fissura silviana, fissura interhemisférica, a região das cisternas da base e a cisterna quadrigeminal. A extensão intraparenquimatosa, ela pode acontecer também, esse sangramento vultoso, ele pode ir para dentro do parênquima, pode ir para dentro do ventrículo, então o sangramento intraventricular também pode acontecer, a gente teve caso agora sim também, e inclusive extravasamento por subdural pode vir associado, mas mais raro, né? Tem que ser um sangramento muito grande e filtrando tudo. Beleza. Em relação ao nível de consciência, a gente vai usar essa escala que ela está relacionada com o prognóstico, principalmente da admissão, mas da evolução também te indica, né, uma progressão de um prognóstico ainda pior, mas em geral ela vai classificar desde o paciente assintomático ou com uma cefaleia leve, ou com discreta rigidez de nuca, aquele exame que te dá dúvida, não está muito claro, o paciente está bem, ou então a cefaleia forte, que seria o quadro já mais típico, ou com a rigidez de nuca, ou com paralisia de algum nervo craniano que não contaria ainda como um déficit neurológico. Agora, se o paciente já está sonolento, confuso, ou tem um déficit focal, mesmo que leve, ele já começa a pontuar mais, até chegar no paciente que está torporoso, com a hemiparesia moderada, grave, ou num estado de coma, descerebração, cada um desses vai só piorando esse prognóstico do paciente. Existe também a escala radiológica, que já foi modificada desde lá da década de 80, depois foi revista no início dos anos 2000. Ela vai olhar se tem ou não sangue detectável no exame. Poderia ainda ser um HSI sem você conseguir identificar esse sangue, que é aquele caso que eu falei de ir para a punção lombar, fazer um diagnóstico diferencial, ou então você pode encontrar uma fina linha, uma linha fina de sangramento, menor do que 1 milímetro, seria a escala de Fischer 1. Esse daqui, acho que se não me engano, é a escala modelo antigo, né? Coágulo localizado, ou linhas mais grosseiras, e um coágulo intracerebral ou intraventricular. Pode passar que vai ter a modificada, que é essa atualização. Então ela vai, na verdade, agora do 0 até o 4. 0 seria agora o novo padrão, né? Para não ter nenhum sangue detectado no exame. Um sangramento mínimo em área típica, sem hemorragia intraventricular. 2 já é um sangramento
um sangramento mínimo em área típica, mas com o intraventricular bilateral. O 3 já é aquele sangramento maior, seria você identificar aqueles coágulos dentro no exame, né, nessas regiões região subaracnoide, né, uma ou mais cisternas ou fissuras, mas sem ter hemorragia intraventricular. E o 4, esse mesmo critério, né, ou seja, um sangramento mais vultuoso, incluindo o ventrículo também. Então, basicamente, seria classificado 0, não detectável sangue, 1 ou 3, né, seria se o sangramento está significativo no subaracnoide ou se ele está pequeno. Se ele é pequeno, ele seria 1, se é mais largo ali, se ele é mais vultuoso dentro da subaracnoide, seria 3. E aí você precisa olhar ventrículo. Se ele for pequeno, mas tiver ventrículo, vai 2. Se ele for grande e ainda tiver ventrículo, iria para 4, nessa escala modificada. Então, os diagnósticos diferenciais também que a gente tem que pensar. O paciente chega com uma clínica lá, da cefaleia, ou você suspeita uma rigidez de nuca, quais seriam outros diagnósticos diferenciais? Vasoconstrição cerebral reversível, trombose venosa cerebral, dissecção arterial, então de arco aórtico, de cervical ou dissecção intracraniana, crise hipertensiva, hipotensão intracraniana espontânea, hematoma epidural, hematoma retroclival, hemorragia intraparenquimatosa, o AVC, ou seja, entra naquele mundo de coisas que podem ser aquela cefaleia que chega ali na porta no plantão da neurologia, por exemplo. Você pode pensar em todos esses diagnósticos diferenciais, incluindo o HSI também, principalmente com uma clínica que chama bastante atenção. Pode passar. Outros diagnósticos diferenciais são infecciosos, que a gente sempre vai ter que pensar na porta, e outros menos frequentes, né, que a gente, basicamente, com a tomografia, alguns deles a gente já vai conseguir ter um outro direcionamento, por exemplo, um cisto coloide, um tumor, ou às vezes você vai precisar ainda de outros exames para pensar em, às vezes, uma biópsia, né? Enfim, ressonância, outros diagnósticos. A tomografia também, aqui dá para você excluir. Só de curiosidade aqui, outros vários possíveis diagnósticos diferenciais. Pode passar, por favor. Então aqui eu quis montar, eu criei esse fluxo aqui com base no que eu interpretei de como seria o fluxograma de um paciente que chegasse com uma suspeita de HSI na porta. Então geralmente ele vai ter que chegar com uma clínica que te convence, que te faça pensar sobre essa hipótese. A gente sempre tem que ter isso em mente, porque a gente sabe que nem sempre também vai ser uma clínica vai chamar tanta atenção. Basicamente, o primeiro exame vai ser tomografia de campo, não vai ser muito difícil definir isso lá na porta. Para neurologia, principalmente, sempre quando chega um paciente encaminhado para neurologia, vai acabar fazendo uma tomografia em geral. Então, ali você já vai ter a chance de fazer esse diagnóstico somado à suspeita clínica, né, a confirmação desse diagnóstico. Se a tomografia vier já com sangramento subaracnoide, você já parte para esse ponto de caso, suspeita de... claro, você vai ter que fazer um diagnóstico diferencial com traumático também, né? Às vezes você tem que avaliar se o paciente... Primeiro, às vezes ele pode ter caído e depois até apresentar uma hemorragia subaracnoide. Mas, em geral, se foi o contrário, né, uma dor de cabeça forte e tal, e que não teve um histórico de trauma, e o sangramento no subaracnoide, você já chega aqui no fluxo e já vai para as condutas. Caso não, a tomografia veio normal, mas uma clínica que sugere que seja um HSI, você poderia passar para aquela segunda etapa, que eu tinha comentado, que a punção lombar pode vir, você pode lançar a mão daquele líquido seriado, que aí pode ver aquele líquido xantocrômico em 3, 4 frascos diferentes, você manda isso para o laboratório, vê com a centrifugação se é por uma punção traumática ou se não, aquele líquido que está com sangramento subaracnoide mesmo. E aí você poderia chegar nesse resultado ali, que é também o diagnóstico da hemorragia subaracnoide. No final disso tudo, se os dois vieram normais, se você está fora daquela janela, já tem algum tempo, o paciente, felizmente, ele ainda assim evoluiu bem, mas é uma clínica que gerou dúvida daquela época, você poderia lançar a mão de outro exame complementar para estudo vascular e ver se de fato pode ter sido um HSI. Mas então, em geral, o fluxo vai vir por aqui ou no máximo por aqui. A gente vai chegar nessa questão do diagnóstico. No caso, para as outras equipes, eles têm que nos comunicar, né, que é uma doença típica da nossa especialidade, do acompanhamento e do tratamento. E as orientações principais que a gente vai fazer é de esse paciente ficar com vigilância neurológica no CTI, precisa se fazer um controle pressórico, principalmente com foco na pressão arterial sistólica, menor que 160. Mas, claro, né, a gente tem que tratar considerando pressão diastólica também bem controlada, normoglicemia, normotermia, volemia, que são aqueles cuidados que a gente sempre coloca de orientação para o paciente neurocrítico, né?
E aí a gente tem que iniciar também a medicação que, vou mostrar aqui a evidência de que é uma medicação que ajuda com o quadro, que é o nimodipino. A gente faz essa dose de 60, geralmente comprimido de 30 miligramas, a gente pede para fazer 2, de 4 em 4 horas, por 21 dias. E a partir daqui é planejamento cirúrgico para o tratamento definitivo da doença. Aqui a gente está com o nimodipino tentando diminuir o risco das outras complicações mais tardias, que seria do vasoespasmo. E aqui os outros exames que a gente teria que fazer para o planejamento cirúrgico, né? A gente precisa de mais do que uma tomografia sem contraste para poder operar. Então, você pode fazer a arteriografia, se tiver, se conseguir isso bem disponível, ali seria o ideal, mas você também pode fazer uma tomografia com contraste e conseguir identificar o aneurisma e planejar a cirurgia. Então, aqui é aquela localização típica que eu tinha colocado, em geral sobre os achados ali do líquor que iriam te levar para esse caminho, né, de sugerir que é um HSI mesmo. Então, xantocromia principalmente, aquela questão dos tubos, né, do primeiro ao quarto tubo, ter semelhança na contagem de hemácias, ou seja, não foi um sangramento que só no primeiro tubo sugeriu que era uma punção traumática e nos outros o líquor já foi clareando, que na verdade é um sangramento da punção, mas sim do líquor que está como um todo cheio de sangue. Pressão de abertura elevada também pode acontecer. Então, basicamente os achados possíveis, e aqui a consideração da extensão propedêutica nos casos de exceção. Bom, sobre a evidência do nimodipino, ele aumenta o desfecho positivo, então tem relevância estatística, né? Realmente melhorou os desfechos positivos usar essa medicação, redução de déficit de mortalidade, ou ambos atribuíveis ao vasoespasmo, então realmente reduziu essas complicações. Redução de isquemia cerebral tardia, também reduziu para quase metade, né? E com um intervalo de confiança bacana, que reforça estatisticamente que tem sentido a gente usar essa medicação, é benéfica para o paciente. Redução de mortalidade geral, que é um dos principais a gente olhar, também teve resultado expressivo. Então, aqui com um dos resultados que mais tem uma aplicação prática para a gente, que é o NMT, de 13, com base nesse, eu coloquei as referências no final, mas se eu não me engano esse aqui é do então, cuidados gerais no HSI, profilaxia de crise convulsiva. Pelo que eu tinha visto em literatura, isso é controverso, não estaria errado fazer, mas também não é uma indicação taxativa de ser feito. O que se discute sobre isso é que, assim, se ter uma crise convulsiva nesse contexto seria um quadro muito dramático, poderia piorar muito a situação. Mas, em geral, em termos populacionais, ali, estudando esses casos, não pareceu ter um resultado que fale tanto a favor de usar de forma profilática o anticonvulsivante. Repouso absoluto, a gente quer evitar qualquer tipo de fator que possa aumentar, por exemplo, piorar o controle pressório, qualquer outra coisa nesse sentido. Então, repouso, vai ficar lá no CTI, controle de dor também para poder evitar essas, tanto para o conforto do paciente, quanto também para poder evitar aumento pressório. Profilaxia de TVP a gente vai manter da mesma forma, o ideal seria isso daqui, que a gente em geral não tem disponível, mas aqui eles sugerem que apenas após o tratamento definitivo para poder liberar o profilático, e aí esse suspenso. No tratamento então vai ser a clipagem ou a embolização, o tempo é o quanto antes, que é o ideal, e idealmente menos de 24 horas, e sobre o prognóstico, em geral 1/3 no imediato evolui a óbito, é uma doença muito grave. O outro terço, que seria os 50% desses 75 que restaram, né, que daria mais ou menos o outro terço, mortalidade intra-hospitalar, e dentro dos sobreviventes a mortalidade em um ano ainda vai para 22%. Então, doença de prognóstico muito complicado. As complicações, ressangramento, principalmente nas primeiras 24 horas, com esse pico aí de 12 horas, deterioração neurológica, mortalidade em 70%, vasoespasmo, o risco é de 30%, principalmente no final da primeira semana, mas em geral entre 4 e 14 dias. Risco de hidrocefalia, que é principalmente pela complicação do hemoventrículo, 20 a 30%, e a hipertensão intracraniana em 50%, mesmo com Ranches baixo. Essas foram as referências que eu usei, desculpa ter passado um minutinho aí. Funciona 1 minuto a mais, chefe? É um plantão a mais do João? Você reagiu na hora que você passou o minuto.